Olá pessoal, aqui é Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema, o conteúdo da semana 1 do PET volume 5. Pessoal, antes da gente começar de fato, lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, assim o YouTube entende que você gosta do vídeo e vai continuar recomendando os meus vídeos para você. As etapas do tratamento de água é o primeiro tema que vai aparecer aí no PET, né? Então, a gente tem uma figura que mostra aí as etapas de tratamento, e a primeira começa com a captação. Depois a gente vai para a etapa de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, ou a gente também pode chamar de cloração, e finalmente a distribuição, onde chega a água na nossa casa. Então, esse percurso, né, essas etapas, elas fazem todas partes do tratamento de água. Então, agora falando especificamente sobre as etapas, né, do tratamento de água, a captação é quando a água ela é retirada dos mananciais e ela é levada por canais, por tubos, né, tubulações, que a gente chama de adutoras, para as represas nas estações de água. Então, aqui na figura 1, a gente está vendo esse início, né, essas adutoras levando a água para a estação de tratamento. E a etapa 2 é a etapa de coagulação. Então, inicialmente, a água é colocada em grandes tanques, onde ela recebe uma substância química chamada de sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio ele vai ajudar a aglomerar, a juntar, a unir partículas que são de areia, que são bastante finas, argilas e outros materiais que estão ali. Então, vai ajudar a gente a unir isso para ficar mais fácil de retirar. A etapa 3 é justamente a de floculação. Então, nesses tanques, a água vai ser agitada, as partículas de sujeira vão começar a se unir e formando blocos mais pesados. Esses blocos pesados a gente chama de flocos, e por isso essa etapa tem o nome de floculação. Então, olha aqui os flocos sendo formados nesse tanque. A próxima etapa, pessoal, é a etapa de decantação. Então, depois que a água é transferida para o tanque de decantação, né, que é essa etapa que estamos falando agora, a água vai ficar em repouso. Então, os flocos que se formaram no tanque anterior, eles vão ficar no fundo do tanque e vão formar um tipo de lodo. Esse lodo, ele vai ser bombeado para um canal de esgoto, que vai ser retirado desse tanque. E aí a água vai para a etapa de filtração. Então, a água ela vai passar por vários filtros formados de vários materiais. Então, por exemplo, cascalho, areia, carvão. E aí vão ajudar a tirar as partículas que estão ali precisando ser filtradas na água. Pessoal, a desinfecção ou cloração é a próxima etapa, que é a última etapa de tratamento de água. Então, nós vamos adicionar cloro e flúor. Então, a cloração é justamente a adição de cloro e a fluoretação é a adição de flúor. Então, por que é importante a gente ter essa adição de cloro e de flúor na água? Então, pessoal, o cloro ele vai matar os micro-organismos da água. Então, ele vai garantir que não vai ter bactérias, que não vão ter fungos microscópicos vivendo naquela água que você vai beber. Então, o cloro ele termina aí o processo de desinfecção. E o flúor ele é importante para a proteção dos dentes da população. Então, as extrações de tratamento de água, né, as ETAs, que a gente chama, né, ETAs, elas vão ser importantes para ajudar nessa prevenção aí do dente da população. E a última etapa é a distribuição. Então, a água ela vai ser levada para os reservatórios e vai ser distribuída para os encanamentos, né, para os canos subterrâneos que vão chegar até as nossas casas ou os nossos prédios, né? Então, a água vai chegar na nossa casa após todo esse processo. Pessoal, a próxima tema que o PET traz, né, que foge totalmente do tema de água, é o cultivo sustentável. Então, nessa parte, nós vamos falar de duas técnicas de cultivo sustentável. Mas antes disso, vou falar o que é o cultivo sustentável. Então, o cultivo ou plantio sustentável, ele é dotado como técnica de agricultura para aumentar a produtividade agrícola, ou seja, a gente aumentar a quantidade que a gente produz de alimento e a eficiência que é produzido.
Ou seja, tem o desenvolvimento de técnicas para a gente conseguir fazer isso. E esse cultivo sustentável, ele vai sempre pensar na preservação, na conservação do meio ambiente. Então é importante que nessas técnicas a gente tenha a manutenção da saúde do solo, então que o solo tenha uma boa qualidade. E assim a gente promove uma agricultura mais limpa, ou seja, com menor impacto à natureza, ao meio ambiente que está sendo plantado ali. Uma das primeiras técnicas que eu vou falar para vocês é o melhoramento genético. Então o PET traz esse tema, que ele é o resultado da modificação genética das plantas. Então a gente vai mudar a genética dessas plantas que a gente vai cultivar, tornando-as mais tolerantes, mais resistentes a pragas, doenças, ataques de animais, né? E vão favorecer a utilização de poucos agrotóxicos para manter aquela planta, ou seja, a gente vai colocar menos produto químico, né, para manter aquela plantação saudável. E assim a gente vai diminuir a contaminação dos solos. Então, se a gente não está jogando muito produto químico, né, então quer dizer que o solo não vai ter muito produto químico e muito menos a água, né? Então, a água que passar por aquele solo ali, ela não vai ter produto químico em excesso. Então, isso é uma técnica muito boa e vai ajudar a gente a ter uma melhoria da agricultura em relação aos impactos ambientais. Além disso, né, a gente vai ter plantas resistentes não só às pragas e doenças, mas também plantas mais resistentes às condições ambientais. Então, se tiver um período de seca maior ou aumentar muito a temperatura, então esses dias aqui, pelo menos onde eu estou, está fazendo muito calor. Então, essas plantas que são melhoradas geneticamente, elas vão ser mais resistentes à seca, à alta temperatura e outras mudanças ambientais, né? Então, por exemplo, o que a gente tem aí é a soja transgênica, que é bem mais nutritiva e muito mais resistente a pragas. A segunda técnica que eu vou falar com vocês sobre o cultivo sustentável é a adubação verde. Então, pessoal, o cultivo de espécies leguminosas, então, exemplos de leguminosas, o feijão é a leguminosa que a gente mais tem contato, né? Além disso, a ervilha também é uma leguminosa. As leguminosas, em geral, elas são muito importantes para a fixação de nitrogênio. A gente não consegue fixar nitrogênio sem a ajuda dessas plantas. Então, elas são fundamentais, elas são super importantes para a fixação de nitrogênio. Além disso, a gente vai ter fornecimento de biomassa vegetal. E tudo isso vai trazer benefícios para características que são físicas, biológicas do solo. Então, se a gente está melhorando o solo, a gente está melhorando também o meio ambiente. Outra técnica que a gente usa dentro da adubação verde, né? A gente utiliza plantas em rotação. Então, como é que funciona isso? A técnica de rotação, ela vai priorizar a mudança de plantio da espécie em cada solo. Vou explicar melhor. Então, pensa que tem um agricultor, uma pessoa que planta, e aí ela vai ter uma região onde ela vai plantar, por exemplo, feijão. Então, ela demarca o território, ela marca um pedacinho dessa plantar apenas feijão. Quando ela planta apenas feijão nessa região, ela vai desgastar o solo. Então, o solo vai ficar exaurido, sem nutrientes, ele vai ficar muito pobre nessa região. Então, o que eles fazem? Eles rotacionam as culturas. Então, no lugar que ele plantou feijão aqui, cultivou e colheu, ele na próxima vez que ele for plantar, ele não vai plantar mais feijão. Ele vai escolher uma outra planta para colocar ali. Então, por exemplo, nesse lugar que ele plantou feijão, ele vai plantar milho. E assim por diante. Então, isso ajuda o solo a se recuperar, porque eu vou ter diferentes tipos de plantação em lugares diferentes daquele terreno que ele está sendo plantado. Então, aí acontece a rotação de culturas, rotação de plantios. Também pode ocorrer junto com essa plantação de cultura o adubo verde. E em seguida, a deposição de materiais sobre o solo, materiais orgânicos, que vão ajudar a fornecer nutrientes para essa cultura. Então, isso ajuda a não desgastar tanto o solo, não exaurir o solo, não matar o solo aí com uma extensa produção. E com as vantagens que a gente tem dessa técnica, a gente vai usar a diminuição de plantas invasoras,
a diminuição de pragas, a diminuição de doenças que vão atacar esse plantio, essa cultura, né? E a gente vai diminuir a intensidade da atividade biológica do solo. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu respondo você. E até semana que vem. Tchau, tchau!